Os carros elétricos eles são uma das grandes apostas para um futuro melhor da humanidade. Mas o bastidor disso pode ser bem mais sujo do que você imagina. Será que os carros elétricos eles são tão bons assim? Será que vale a pena ter esse tipo de futuro? Hoje eu vou te mostrar tudo isso para você saber o lado oculto dos carros elétricos. A onda dos carros elétricos está crescendo cada vez mais ao redor do mundo. E existem debates para ver se ela vai realmente vingar ou se ela vai desaparecer com o tempo. Então não dá para saber. Por um lado, tem os países pobres e subdesenvolvidos que terão problemas na adaptação, e no outro você tem um avanço tecnológico que quando querem que aquilo se torne um padrão, geralmente se torna padrão. Mas isso não vem de hoje. Os primeiros carros elétricos surgiram há mais de 100 anos. E para quem achava que isso era uma invenção do Elon Musk, cara, eu fico até surpreso quando eu vejo uma coisa dessa na internet, né? Na verdade, ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro inventor ou o primeiro país a desenvolver esse tipo de tecnologia, porque tivemos vários estudos e testes em vários países na mesma época. Por exemplo, no início do século, nós tivemos inventores na Hungria, nos Países Baixos, nos Estados Unidos, que começaram a brincar com esse novo conceito de veículo movido a bateria e criaram alguns dos primeiros carros elétricos, só que em pequena escala ali para testar. Depois, na metade do século XIX, inventores britânicos e franceses criaram os primeiros carros elétricos mais práticos, digamos assim. Mas hoje nós temos a Tesla, a BYD, que é a aposta chinesa ali para enfrentar a Tesla, e várias outras marcas como a Toyota, a Renault, a Audi, a Mercedes, a Peugeot, a BMW, todas elas criando carros elétricos. E de fato, os carros elétricos eles têm seus pontos positivos. A gente não pode ficar cego para esse tipo de coisa. O primeiro ponto positivo é que eles não emitem CO2 durante a condução. Então os carros elétricos eles são mais limpos e ecológicos dos carros movidos a gasolina e a diesel, porque eles são carregados por uma bateria de íons de lítio que funciona por eletricidade, em vez de um motor a combustão que funciona com combustíveis fósseis, o que causa aquela poluição. O segundo ponto positivo é que é bem mais barato para manter durante a vida útil do carro. Um motor de baterias de íons de lítio ele não precisa de troca de óleo, nenhuma substituição de peças de motor e não vai ter o desgaste geral que um motor a combustão pode sofrer ao longo da sua vida útil. Muito pelo contrário. A bateria do carro elétrico ela faz todo o trabalho e por isso a manutenção do carro ela é muito mais barata, que é o ponto muito bom. E o terceiro ponto positivo é que o carro fica extremamente silencioso. Os motores a combustão eles tornaram os carros movidos a gasolina e a diesel muito mais barulhentos do que os carros elétricos. Basicamente por causa do processo de combustão que acontece em cada um dos cilindros do motor, das vibrações das entradas de ar e do sistema de escapamento do carro. Já no carro elétrico, por ser um carro totalmente movido a eletricidade, eles não precisam de um processo a combustão, o que reduz muito o som produzido pelo carro. E o quarto ponto positivo, que é um caso de uso, é que você pode carregar na sua casa ou na rua, mas somente se você morar em um lugar que tenha o suporte para isso. Então, se você for dono de um carro elétrico, você pode carregar ele do conforto da sua própria casa, economizando muito tempo e energia. Mas, como eu falei, esse benefício só funciona se você viver em um lugar que tenha uma boa estrutura de suporte para esses carros elétricos. O que no Brasil, vamos ser sinceros, pode demorar bastante. Existem outros benefícios do carro elétrico, mas esses são os maiores. Só que nem tudo são flores nesse mercado. O grande problema dos carros elétricos está no cobalto. Aí você me pergunta, o que é o cobalto, Berto? Calma. O cobalto é essencial para alimentar grande parte da nossa tecnologia moderna, porque ele é muito usado para fabricar baterias de íons de lítio, que a gente usa muito em carros elétricos, computadores, smartphones e muitas outras coisas que têm baterias. À medida que muitos países começaram a buscar energias de fontes renováveis, a demanda por baterias de lítio e por cobalto nunca foi tão grande como está agora. Quando a gente vai analisar os dados, a procura global do cobalto vai quadruplicar até 2030, de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial. E isso, em grande parte, é por causa da implementação generalizada dos carros elétricos. Tá bom, a bateria ela é feita de cobalto, mas e daí? Calma, que eu vou explicar o porquê, então vamos lá. A mineração do cobalto é um assunto que levanta sérias preocupações humanitárias,
principalmente porque a sua maior fonte de extração é da República Democrática do Congo, também conhecida como RDC, mas eu vou chamar de República do Congo. Essas minas de cobalto do Congo, eles viraram um objeto de investigações e notícias por causa das condições de trabalho. E no final de 2023, eles ganharam muita atenção no TikTok, até gerando uma onda de pessoas que prometeram abandonar os seus cigarros eletrônicos e os vapes, que tinham vestígios de cobalto nas baterias. Que eu não sei se eu acreditaria muito, porque quem gosta de vape mesmo, né? Só que para acabar com isso, teríamos que abdicar de muitas outras coisas além dos vapes e cigarros eletrônicos. Até porque o cobalto ele ajuda muito as baterias a armazenar uma grande quantidade de energia, ao mesmo tempo que mantém as temperaturas estáveis desde o freio congelante e até nas temperaturas mais altas. Então ele é bom para funcionar no mundo inteiro. Além disso, ele é usado em muitas aplicações aeroespaciais, dispositivos de defesa militar, dispositivos médicos, um elemento chave em muitos dispositivos de soluções de energia limpa. Só que o cobalto ele é caro, ele é tóxico e é difícil de extrair e processar. Só para você pensar e analisar um pouco dos dados, 70% do cobalto mundial vem de minas da República Democrática do Congo. E lá no Congo, 15 a 30% vem de minas, digamos, artesanais, onde milhares e milhares de mineiros eles trabalham sob condições subhumanas e degradantes por apenas alguns dólares por dia. Siddharth Kara, um pesquisador da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que estuda a escravidão moderna, o tráfico humano e o trabalho infantil há mais de 2 décadas, escreveu um livro só sobre isso, que chama Cobalt Red, onde ele descreve tudo isso como a corrida do cobalto, e como isso resultou em mortes incontáveis e na contaminação generalizada da água, do solo, do ar. E se isso tudo ainda não bastasse, o cobre e o urânio geralmente eles são encontrados com cobalto nas minas de Congo. E caso você ainda não saiba, o urânio ele é conhecido como um agente cancerígeno. Então imagina as pessoas que vão ali ficar trabalhando em condições subhumanas com risco de câncer. Então, além deles sofrerem com um trabalho desumano e degradante, os mineradores congoleses eles ainda têm grandes chances de ficarem com câncer. E como tudo nesse mundo, os grandes governos eles se aproveitam, porque desde 2019, empresas mineiras chinesas, apoiadas por bancos estatais da China, assumiram o controle de vários depósitos de cobalto da República Democrática do Congo, incluindo o maior e mais valioso depósito de cobalto do mundo, que infelizmente muitas dessas mineradoras são artesanais, muitas vezes com trabalhos subhumanos e até infantis. Para vocês terem um pouco de noção a mais sobre os dados e como isso cresceu com o passar dos anos, a produção artesanal do cobalto ela cresceu de 1.000 toneladas nos anos 2000 para 11 mil toneladas em 2020 e teve um pico de 21 mil toneladas em 2018. Para vocês terem uma noção, uma média de 72 a 79% da produção artesanal mundial de cobalto ela foi processada nas instalações da República do Congo de 2016 até 2020. E a China, até hoje, ela tem 15 das 17 operações do cobalto na República do Congo. Claro que não existe só o Congo que exporta cobalto. A Austrália também exporta, e hoje ela é a fonte mais segura de cobalto que a gente tem. Só que apenas 4% do cobalto mundial vem da Austrália, enquanto 71% vem diretamente do Congo. A China é um país que vem crescendo a cada ano, mas infelizmente teve diversos casos de trabalho que não respeitam os direitos humanos. E além disso, faz anos que eles investem na África, usando eles apenas como um polo industrial, deixando eles desse jeitinho aí que a gente tá vendo. E se isso tudo ainda não fosse suficiente, com a China quase mandando em 70% do cobalto mundial, eles estão cada vez mais aumentando os valores de exportação, deixando mais caro para outros produtos e facilitando para os seus produtores internos. E o que temos no final disso tudo? Uma indústria problemática que cresce à custa de trabalho escravo. Uma estrutura tecnológica que muitos países não conseguem implementar. Mas e aí? Será que vale a pena ter um futuro construído de carros elétricos, de baterias de lítio, de computadores, em cima de trabalho desumano, degradante e escravo, e muitas vezes até infantil, que gera câncer, humilhação e exploração? Complicado, né? Deixa aqui sua opinião aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu sou o Humberto e esse é meu canal onde eu falo sobre tecnologia pro dia a dia e muitas vezes eu também faço essas reflexões de impactos que ela pode causar não só pra você, mas pro mundo inteiro. E caso você queira ver um videozinho aqui, ó, tem esses dois aqui do lado.
é só me seguir por aqui. Um beijo e até mais.